Eu acho que pelo fato do mundo ser tão grande, é que ele precisa de algumas centralidades. E claro, algumas centralidades sim. Eu acredito que esse modelo de sociedade, né, cada cidade com a tua autonomia, etc., eu acho que é mais utópico pensar que isso daria certo do que o próprio socialismo. E, por exemplo, isso aqui, tudo que a gente está usando, esse microfone aqui, essa mesa de, não sei como chama, mesa de áudio, não sei. Cara, eu acho que boa parte de tudo isso aqui, se você pegar isso aqui, vai produzir na China. Tenho certeza disso. E é material de primeira qualidade, em suma, eu uso lá também para gravar, tudo, pá, não sei o quê. A Samsung, para você ter uma ideia, está cogitando sair do mercado de smartphones, porque a Huawei e a Xiaomi dominaram tudo. Por isso. Caralho. Exatamente, a Samsung está pensando em sair. E agora ela vai causar um caos no Ocidente, porque a Coreia do Sul sempre foi alinhada com o Ocidente. E agora, pela primeira vez na história, a Coreia do Sul pode e determinou para a Samsung, né, teve ali autonomia para fazer isso, determinou que a Samsung vendesse os semicondutores, né, que são essenciais para fabricar chips, etc., toda a microeletrônica que existe, para a Huawei, que ainda não é uma tecnologia que a China domina, os semicondutores. Que está quase alcançando, mas ainda não, então ainda precisa importar. Então a China está fazendo um acordo com a Coreia do Sul para o quê? Para desvincular a Samsung do mercado de smartphones, deixar a China vai dominar, já todo mundo vai estar com Xiaomi. Pô, eu tenho Apple, não sei porquê aqui, que só fode, falha toda hora, trava, tem um armazenamento limitado, aí toda hora é Google, Drive, etc, você não sabe. Todo mundo, os Estados Unidos está pegando essas informações. TikTok agora, o Trump vai barrar o TikTok. O Trump falou assim, ou nós compramos o TikTok, ou tá barrado da China. E é assim que funciona. Por isso que eu estou dizendo, no limite, conforme a gente vai desenvolvendo tecnologia, vai sofisticando a cadeia produtiva, exige cada vez mais a centralidade de um poder do Estado. E as pessoas precisam compreender isso como uma forma de êxito civilizatório. Ou seja, se houvesse uma desagregação tão grande, não havia coesão suficiente para produzir tanta coisa. Será? Com certeza. Por que não? A China está provando isso. É porque, tipo, a gente não sabe como que essas cidades iriam interagir entre si. E se fosse. E se não, porque o contrário pensa, acontecesse? O mundo é feito de monopólios. Isso é um grande problema. Não. Mas é assim que funciona o capitalismo. Por exemplo. Por causa das estruturas sociais que a gente mantém hoje. Né? Então, mas aí você tem que mudar de sistema de produção. Você tem que sair do capitalismo para ir para o socialismo, o anarquismo. Não necessariamente. Não, sim. Porque o capitalismo ele é naturalmente monopolista. Naturalmente, porque as empresas concorrem entre si, uma para vender o melhor produto que a outra. E aí o que acontece naturalmente quando você tem um país, aí entra o Estado Nacional, querendo fazer uma justiça social e outra ajudando as empresas do próprio país para gerar empregos em território nacional. Elas estimulam com renúncia fiscal, com dinheiro de banco de investimento, etc. Isso é um sintoma do Estado gigante. Não, mas que é os Estados Unidos e que é a China. E qualquer país que prosperou... Todos eles. Todos eles, sim, independente. Sim. Mas quem paga a conta é o povo. Então, porque é aí que tá. Quem paga a conta sempre é o povo. Mas quem tem, ou seja, vamos dizer assim, o Estado que escolhe bem, se desenvolve bem. O Estado que escolhe mal, como por exemplo no Brasil, né, se escolhia Joesley, né, Batista, se escolhia, né, enfim, aí eu não vou nem falar. Aí você escolhe mal. Aí você determina ali para empresas com compadrio, um capitalismo de compadrio que não é esse. Agora, o Estado é fundamental para o desenvolvimento capitalista. E isso exige uma coesão cada vez maior de Estado nacional, sociedade civil organizada, um sistema de produção global, inserido numa cadeia global de valor. No entanto, que ele seja internamente fortificado a partir do mercado interno para competir com as outras cadeias. A Apple é igual isso, começou nos Estados Unidos, aí foi para o mundo. A Microsoft, todas elas. E agora é o que aconteceu na China. Quem conhecia a Huawei, sei lá, uns 7, 8 anos atrás? Ninguém. Eles começaram na China, testaram na China, essa Huawei, ela tem envolvimento estatal chinês também. Tem. O dono da Huawei era um ex-militar chinês. Entendi. Como é o Elon Musk, por exemplo. Ninguém vai acreditar que a SpaceX, né, mandou um foguete sem a ajuda da NASA. Não, com certeza. Isso aí, bicho, é o Estado e é isso.
Mas acho que no negócio de foguetes não tem como, né? Não, o Estado nada, tem que tá, nada. O Estado estava na criação da Nada, internet. mais ou menos. Pensa na maior... Verdade. No desenvolvimento Mas do que nós estamos fazendo aqui. GPS também. Do Mas GPS, sabe o que é foda? as encomendas militares. Sempre existiu um Estado fortão, certo? Sim. E aí a gente fala, pô, olha E é por quantas isso que coisas... progrediu a sociedade. Não necessariamente. Não sei se necessariamente foi o Estado. Eu acho que o governo é importante. Você ter uma governança, ter uma sintonia social, ter as pessoas trabalhando em harmonia e tal, mas ter essa força centralizadora, eu não sei se isso aí realmente fez com que a gente expandisse ou limitou o potencial humano. Isso que ele tá falando tem a ver com o lance do desenvolvimentismo, né? Que é o oposto do que ele tá falando, não é? Exato. Por exemplo, o Brasil hoje em dia tem um imposto sobre exportação absurdo em tecnologias como o smartphone, tá ligado? E o que acontece? Todo mundo exporta, todo mundo paga um imposto absurdo, todo mundo paga caro, tá ligado? E pra que esse imposto ele tá ali? Ele tá pra incentivar a indústria brasileira a magicamente se desenvolver, porque o produto teoricamente vai ser mais barato. Mas não foi isso que aconteceu. Então a gente tem uma lógica que em teoria funciona, é legal, o Estado vai promover o desenvolvimento, mas você tem uma lógica, tem uma regra burra do Estado que só impede o desenvolvimento. Porque eu imagino que se a gente tivesse capacidade de exportar materiais tecnológicos com mais baratos, a gente ia desenvolver outras indústrias que são paralelas ao smartphone aqui no Brasil, que iam dar muito mais dinheiro do que a gente arrecada com o imposto dessas paradas. O desenvolvimentismo ele vai justamente na contramão desse raciocínio, e ele é uma tese importante porque ele é praticado por todas as potências do mundo, inevitavelmente. Então vamos fazer uma distinção importante. Quando a gente pega hoje um imposto de importação para produtos tecnológicos, etc., de fato, realmente hoje a gente fala, puta, que bosta, né? A gente faz pagar mais caro, mesmo que com o aparelho da China, Huawei, Xiaomi, com a mesma tecnologia ou até melhor, vamos dizer assim, designer e câmera, enfim, operador, modelo operacional, paga mais barato, porque eles produzem em escala, então chega aqui mais barato, mesmo com imposto ainda fica mais barato que um Apple. Vamos dizer assim. Agora... Não, mas pau no cu do imposto também, né, nesse sentido. Então, exatamente, porque hoje, aparentemente, não faz mais sentido a gente... Porque, porra, aí o cara ali tinha um celular maneiro, o outro cara ali tinha um celular maneiro que não tem, porque só não dá. Não, exatamente. Nunca fez sentido esse imposto. Não, ele foi burro na maneira... Quando ele foi criado, ele já era burro. Mais ou menos, porque você lembra da Positivo, da Gradiente? Mas que tem foi ela? pro espaço. Justamente quando o Brasil entrou no ciclo do liberalismo econômico a partir da redemocratização, no início do governo Sarney. Mas é porque e era Mas, uma cara, merda, o né? governo pega e cria um cercadinho pra empresa prosperar e fala, vai empresa, aí ela vai prosperar, claro, aí todo mundo vai ver, viu como uma positiva é Igual a foda. Sharp do Brasil Aí também. você tira o cercadinho da empresa e fala, agora vai competir com todo mundo. Ela morre, porque você criou um cercadinho de bosta pra ela. Não é cercadinho. Isso é que todo país faz. Os Estados Unidos faz assim. A internet se desenvolveu assim. Mano. Faz, Eles todo país competem faz com o assim. mundo inteiro, mano. Não, mas Eles antes... não têm esse sim. protecionismo. Eles não têm... Tem. Isso eu quero dizer pra você. Isso eu posso te garantir. Eu ponho minha mão no fogo, eu aposto qualquer coisa aqui com vocês. A SpaceX, por exemplo, você está dando exemplo de foguete. Ela só conseguiu a tecnologia a partir da NASA e a partir do investimento público. Tudo isso. Todas as empresas chinesas, todas as empresas chinesas são praticamente semi-estatais. Nos Estados Unidos, não tem uma empresa privada que, para ser vendida ao estrangeiro, não deva antes ter autorização do governo norte-americano. Simples assim. Por exemplo, a gente desenvolveu o 99. Caramba, podia competir com a Uber, tinha tudo para competir com a Uber, fomos lá e vendemos para a China. Porra! Caralho! Cadê o governo ali para falar não? Golden Share, igual na Embraer. A Embraer foi salva por causa da pandemia. É triste falar isso, mas a Embraer é uma empresa que não é estatal, que foi desenvolvida a partir do Estado, lógico, com Getúlio, etc., da volta da Segunda Guerra, tem toda a história, ela que é linda, maravilhosa. O ITA produz os melhores engenheiros do mundo. Hoje tem um avião, eu posso mostrar aqui para vocês, sei lá como, mas tem um avião que só a Embraer conseguiu construir com a sua aerodinâmica, por engenheiros brasileiros, que conseguia pousar num aeroporto de uma ilha, agora esqueci o país, não sei se era país de Gales, não sei se era aqui no Caribe, mas enfim, que tinha muito vento, que nenhum avião nunca conseguiu pousar. A Embraer fez um avião que pousou.
A Embraer era especialista em jatos médios, né, jatos executivos, etc. Começou a entrar no mundo militar, KC-390. Bicho, é isso. E é isso que os países fazem. Vai ver, se você pegar a Qualcomm, que é uma empresa americana de chips, a China ia comprar. O Trump dos Estados Unidos barrou. Se você pegar agora, semana passada, uma empresa de robótica, que eu esqueci o nome, que é difícil pronunciar, alemã, ela ia ser vendida. Ia ser vendida pela China. A China deu uma proposta fodida. Para a China. Exatamente. Como o governo alemão não tem essa lei igual aos Estados Unidos, que toda empresa privada você precisa ter o aval do governo para ser vendida para alguma empresa estrangeira de outro país, eles foram lá, o que eles fizeram? A Alemanha, que é dona do euro, é dona do Banco Central Europeu, né? A Angela Merkel, 20 anos depois eles falam em alternância de poder, foram lá e bancaram a proposta da China e ampliaram o próprio governo. Ou seja, é assim que funciona. O capitalismo hoje ele funciona dessa maneira. E os cercadinhos que você disse, na verdade, é assim, depende do que você considerar concepção de desenvolvimento. Nós tivemos as políticas de campeões nacionais, né, que foram executadas, que algumas se mostraram corretas, algumas se mostraram incorretas. O que é isso? A política de campeões nacionais eram as empresas que recebiam dinheiro e aporte do BNDES, que ganhavam benefícios, enfim, fiscais, etc., do Estado, produziam aqui internamente e depois tentavam virar e se tornar grandes, do Brecht, JBS, o Caralho A4. Essas aí fazem parte desse grupo. Exatamente. O que acontece? Como é que era o nome do projeto? Desculpa. É Campeãs Nacionais, né? Que tinha isso, foi definido no governo do PT. É uma política muito pouco elaborada. Nós, por exemplo, do Ciro, projeto desenvolvimentista, a gente tem que ter em vista outros fatores. Não adianta só você fomentar essas empresas sem que os indicadores macroeconômicos e a demanda interna esteja garantida do ponto de vista assim, econômico. Ou seja, o que você precisa? Você precisa de um câmbio desvalorizado para produzir e se tornar competitivo um produto nacional, ou seja, R$1 valendo $1 valendo R$5. Porque isso que acontece, já saiu aí. Quando bateu esse valor, a Mundial, sabe a Mundial que faz ventilador, faz batedeira, faz tudo isso, falou assim, puta, quando o dólar bateu R$5, o nosso balanço contábil não mais compensa a gente produzir, que a gente tinha fábrica em Taiwan, na China, compensa trazer tudo para cá e produzir aqui. Um dos indicadores do desenvolvimentismo, né, do Projeto Nacional de Desenvolvimento, macroeconômicos, é o dólar desvalorizado. Não, o real desvalorizado. O real desvalorizado. E você tinha o quê? Você tinha... A China, por exemplo, pratica um dumping cambial. $1 vale 10 yuan, né? É uma coisa louca, assim, mas que dá muita competitividade. A gente ainda não pode fazer isso, porque muita coisa a gente importa. Então, se você... Por exemplo, pão é trigo e trigo é dólar, como o Ciro disse, né? Ou seja, o Brasil não produz trigo. Ele importa trigo. Só que o trigo é a base para pizza, é a base para o pão, é a base para cerveja, é a base para todos os produtos mais consumidos, assim, na base da pirâmide. E a gente taxa muito trigo aqui? Não taxa. Pior que não taxa? Não taxa. Que bom. E acontece que entre o seguinte, justamente não taxa porque já tem vamos dizer assim, um carregamento inflacionário que é oriundo da desvalorização do real. Né? E ou seja, então R$1 a 1,50, né, $1 a 1,50 reais, o trigo é cotado a tanto, ou seja, no final lá do produto na cadeia, a pizza vai valer tanto. Agora, $1 valendo R$5, isso vai encarecer o trigo e na cadeia final vai ficar, vamos dizer assim, a pizza, o pão vai ficar mais caro, né? O preço, o quilo do pão, o valor de uma pizza de 8 pedaços, que eu adoro, né? Principalmente uma de 4 queijos, maravilhosa. Agora, encarece. E esse é o preço, né, que se paga a curto prazo. Por isso que o Brasil não pode fazer um dumping cambial como a China faz. Porque a China hoje já consegue produzir internamente basicamente quase tudo para os seus vamos dizer assim, galera que mora lá, para os seus habitantes, para os chineses. Então ela faz isso e foda-se a desvalorização cambial. Agora a gente aqui não. Como a gente ainda depende muito, né, dos produtos importados, se a gente desvaloriza muito, tem uma inflação no curto período que é muito grande. E impacta diretamente na vida dos mais pobres, principalmente porque os impostos hoje no Brasil são destinados sobre o consumo. Obrigado por ter assistido mais este corte e agora eu vou ter que te dar aquela dica monárquica que é o inglês.
O inglês é fundamental, cara. Se eu não soubesse inglês, eu não estaria aqui. Isso é muito verdade. Se você acompanha o Flow, você sabe disso. Então, vai aprender inglês, que é muito importante, cara. Tem um curso muito fera da whatsapponline.com.br/flow, ok? Esse é o link para você acessar. Que, pô, tem mais de 300 horas de conteúdo ali, tem professores nativos falando sobre vocabulário, sobre gramática, tem também documentários sobre situações reais que você pode ver lá fora e muitas outras coisas. Vai lá conferir, vai aprender inglês, que é importante, whatsapponline.com.br/flow.